Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar nossas aulas de Olimpíada do segundo semestre. Hoje a gente vai falar sobre perímetro e área, tá? Que é um dos conteúdos que mais caem em todas as Olimpíadas de todos os tipos de Olimpíada de Matemática, o Canguru, o OBMAP, Olimpíadas Paulista, sempre aparece um exercício de área. Às vezes não é de fórmula, apesar disso a gente vai falar de fórmula, e hoje a ideia é a gente fazer alguns tipos de exercícios, eu propor alguns para vocês fazerem, e eu acredito que pela extensão desse assunto, pela quantidade de tipos de exercícios, eu acredito que essa aula e a próxima aula a gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Eu vou deixar até alguns exercícios para vocês fazerem em casa, para quem quiser se aprofundar. E aí, na aula que vem, a gente trabalha mais alguns tipos, tudo bem? Então vamos começar. Bom, primeiramente, o que é perímetro, o que é área? Né? Então, só para a gente lembrar, se eu quero cercar uma região, se eu quero saber quanto que mede em volta dessa região, de qualquer figura que eu tenha, pode ser um retângulo, um triângulo, um quadrado, qualquer forma geométrica que a gente tenha, se eu quiser cercar a parte externa dele, né, trapézio, eu vou precisar descobrir o perímetro. Tá? Então, o tamanho de uma linha que eu vou pôr em volta dessa forma é chamada de perímetro. E como que eu calculo o perímetro? Basta eu somar todos os lados. Então, por exemplo, um retângulo tem um lado menor, um lado maior aqui. Esse lado menor é igual ao lado oposto, já que é um retângulo. E esse lado maior é igual ao lado maior oposto. Então, o perímetro desse retângulo vai ser Lzinho mais Lzão mais Lzinho mais Lzão. Dá para a gente falar assim, ó, 2Lzinho mais 2 Lzões, ou daria para a gente falar assim, ó, 2 vezes a soma do Lzinho mais Lzão, tá bom? São duas maneiras de a gente falar do perímetro do retângulo. O triângulo pode ter três lados iguais, três lados diferentes, né? Enfim, chamar de L1, L2, L3. E o perímetro dele é a soma dos lados, né? Então, todo perímetro é a soma de lado. Lado 1 mais lado 2 mais lado 3. Um quadrado, como ele vai ter os quatro lados iguais, todos eles iguais a L, dá para falar que o perímetro de um quadrado são 4 vezes o lado, 4 vezes L. Ok? Quando eu tenho um trapézio, o que é um trapézio, pessoal? Essa linha a gente chama de base. O trapézio ele tem dois lados paralelos. O que é paralelo? Está na mesma direção, está na mesma reta. Então, as duas retas paralelas do trapézio a gente chama de base. Uma que vai ser a base maior e uma que vai ser a base menor. Tudo bem? Isso daqui é um lado oblíquo, isso daqui é outro lado oblíquo. Eles podem ser iguais ou eles podem ser diferentes. Então, o perímetro de um trapézio seria base menor mais base maior, mais L1 mais L2. Eu preciso decorar todas essas fórmulas? Não. Para perímetro, pessoal, perímetro é só somar os lados, né? A gente tem que estar mais atento no tipo de informação que, por exemplo, no retângulo, eu não preciso conhecer os quatro lados, eu preciso conhecer o lado menor e o lado maior, porque os outros dois são iguais. Se o exercício fala que o triângulo é equilátero, eu sei que todos os lados são iguais. Se ele fala que é um quadrado, eu preciso de um lado só. Tudo bem? É esse tipo de informação que a gente precisa ficar mais atento. Em relação à área, o que é a área, pessoal? O que é a área diferente de perímetro? Área é quando eu quero pintar a região interna. Então, se eu tenho um retângulo, tá? E eu quero pintar aqui dentro do retângulo, quanto de tinta eu preciso comprar? Isso vai ser a área. No caso de um retângulo, é só eu pegar o lado menor e multiplicar pelo lado maior. Então, a área vai ser lado menor vezes lado maior. Tudo bem? No quadrado, é a mesma coisa. O quadrado é um tipo de retângulo regular, né? Tudo certinho, com os dois lados iguais. Então, como vai ficar lado vezes lado, e esses lados são iguais, a gente fala que vai dar lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Né? Só a gente levar ao quadrado esse número aí, ok? Para a gente poder pintar essa área de dentro. Bom, não é muito comum no sexto e sétimo ano
mas pode ser que eles peçam a área de um triângulo através da fórmula. Como? Bom, num triângulo, pessoal, qualquer um dos lados de um triângulo, a gente pode considerar ele como se fosse uma base. Ou seja, você consegue apoiar um triângulo, tombar ele no chão e qualquer um dos lados virar a base desse triângulo. Tá? Então, posso chamar isso aqui de base. Eu vou precisar de mais um conceito no triângulo chamado altura. O que é a altura? A altura ela liga o vértice oposto à base. Então, se a base está aqui embaixo, o vértice oposto está aqui em cima. A ligação do vértice oposto até a base formando um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo reto, né? De tal forma que fique retinho aqui. Isso vai ser a altura. Tá? Isso aqui vai ser discutido mais para frente com vocês, mais direitinho. Por enquanto, vamos só falar para caso apareça aí em algum exercício. Não vai ser tão útil, mas não vai ser tão comum, mas pode ser útil. A área de um triângulo, então, ele vai ser igual a base vezes a altura, e eu vou dividir por 2. Tá? Por que a gente faz base vezes a altura e divide por 2? Repara que se fosse essa base vezes essa altura, tá vendo que vai ficar parecido com a área de um retângulo, né? Que ele tivesse esse lado de baixo como base, esse lado como altura, e aí eu estou pintando toda essa área. Só que não é toda essa área que eu quero a área de um triângulo, que ela vem daqui e ela vem daqui. Pessoal, repara que dessa partezinha, ó, metade é triângulo, metade não é triângulo. Dessa parte aqui, ó, metade é triângulo e metade não faz parte do meu triângulo. Então tem metade pintada, metade não pintada. Por isso que a gente divide por 2, para pegar só metade do retângulo. Tudo bem? Pode ver que isso vai funcionar para qualquer triângulo. Você consegue colocar qualquer triângulo dentro de um retângulo, de lado base e o outro lado como se fosse a altura, e a gente pinta só metade dele para formar o nosso triângulo original. Tudo bem? Muito parecido com isso, a gente faz para o trapézio, tá bom? O trapézio, ele nada mais é do que você vai pegar a base maior, a área dele vai ser base maior, você vai somar com a base menor, o resultado disso daqui você vai multiplicar pela altura. O que é a altura? Também, ó, vai formar 90 graus com as duas bases. Aqui embaixo é a base maior, aqui em cima é a base menor. Então, isso daqui é a altura. Tudo bem? E também vai dividir por 2. Tá? Por que disso? Então, ficaria assim, ó. Que é bem parecido. A gente tem aqui um trapézio. Se eu pegar a base menor e somar a base maior, eu vou fazer isso daqui, colocar a base menor junto com a maior e a menor junto com a maior aqui embaixo. E eu formo aqui um paralelogramo. Esse lado vai ser paralelo a esse, e esses dois vão ser paralelos, tá? Se a gente recortar esse pedacinho daqui, ó, e colocar ele aqui, eu formo um retângulo. Então, se eu fizer, esse lado vai valer a altura, né? Que é isso daqui, ó, essa altura aqui. Aqui embaixo vai valer base maior mais base menor. Então, eu tenho toda essa área pintada aqui, ó, toda essa área desse retângulo, ela ficaria base maior mais base menor vezes a altura. Só que aqui eu tenho dois trapézios, então eu divido por 2 para pegar a área de um só. Tudo bem? Bom, pessoal, essas são as principais fórmulas de área, né, que a gente pode ter em exercícios de Olimpíada. Mas, na verdade, a gente vai ver nos próximos slides que muitas vezes a gente nem chega a usar essas fórmulas. Às vezes a gente usa muito mais raciocínio, a gente corta em figuras menores para poder descobrir áreas de figuras quaisquer. Tudo bem? E é isso que a gente vai começar a trabalhar na aula de hoje e terminar de trabalhar na aula que vem. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios e aí eu vou passar alguns para vocês fazerem também. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Esse exercício para a gente começar fala assim: uma folha de papel tem formato retangular e 21 centímetros de largura, tá? Então, tem aqui um retângulo que ele tem 21 centímetros
de largura, tá bom? Se sua área mede 567 centímetros quadrados, o que significa centímetros quadrados? Como eu vou ter centímetros nessa dimensão e eu vou ter centímetros nessa direção, então a área ela é sempre centímetros vezes centímetros dá centímetros ao quadrado. Então falou centímetros quadrados, metros quadrados, milímetros quadrados, está falando de área. Falou em centímetros, metros, está falando de uma linha só, é perímetro, tá bom? Então aqui, ó, ele falou que a área mede 567. Só lembrando, como que eu meço a área? É o lado menor vezes o lado maior, né? A base vezes a altura, o comprimento vezes a altura. Então eu sei que Lzinho vezes Lzão daria 567, ou seja, 21 vezes Lzinho dá 567, tá bom? Qual é a medida do seu comprimento? Quando ele fala em comprimento, pessoal, ele está perguntando o perímetro, tá bom? Quando ele fala comprimento, é a mesma coisa que o perímetro do retângulo, tá bom? Comprimento é o tamanho em volta. Bom, pessoal, repara que eu tenho um número L, que eu não conheço, que multiplicado por 21 dá 567. Bom, se eu pegar 567 e dividir por 21, eu vou descobrir quanto vale L, certo? Se eu peguei 21 vezes L deu 567, 567 dividido por 21 vai dar esse número L, tá bom? Então, ó, aqui vai dar 2, dá 42. 42 sobra 14, dá 147, né? Se eu multiplicar por 7, 7 vezes 21, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14, dá 147, não sobra nada. Tudo bem? Ou seja, a altura aqui, esse outro lado aqui, é 27. Então, meu retângulo, na verdade, está desenhado errado. Ele é mais comprido na altura do que na largura aqui de baixo, né? Assim seria o mais correto. Mas não tem problema, o desenho pode estar errado. Qual que é a pergunta dele? Não é o lado, é o comprimento, é o perímetro. Lembrando, perímetro é a soma de todos os lados. Ele vai ser 2 vezes 21 mais 27. Por que 2 vezes 21 mais 27? Porque eu tenho 2 vezes o 21, 2 vezes o 27. Tanto faz fazer 21 mais 21 mais 27 mais 27, ou fazer 21 mais 27, que vai dar 48, e depois multiplicar por 2, o que vai dar 96 centímetros. Tudo bem, pessoal? Esse foi o nosso primeiro exercício aí de perímetro e área. Vamos lá, pessoal. Pedro vai azulejar o piso da cozinha de sua casa, que é retangular e mede 3 metros por 4 metros, tá? Então, o piso tem 3 por 4. Tanto faz com a dimensão é 3, qualquer 4, tá, gente? É um retângulo, a área vai dar na mesma se a gente trocar. Quantos metros quadrados ele deverá comprar, sabendo que devido a perdas durante a obra, ele precisa comprar 10% a mais de piso? Bom, então, primeira coisa, ele precisaria comprar 3 vezes 4, ele precisaria comprar 12, só que aqui é metros por metros, então 12 metros quadrados. Tudo bem? Bom, se ele precisa comprar 10% a mais, 10% de 12 é 1,2. É só pegar o 12 e dividir por 10, tá? Somando os dois, ele tem que comprar 13,2 metros quadrados de piso. Fácil, né? Ó, pessoal, mais um exercício. Cláudia precisou comprar um espelho, pois o do seu quarto quebrou, mas precisa ser do mesmo tamanho. Como ela não tem régua ou treina em casa, ela usa palmos. Verificou que o espelho tem 10 palmos por 15 palmos, tá? Retangular. Ao chegar na loja, pede uma trena e verifica que seu palmo mede 12 centímetros. Então, o que a gente sabe? Que ela tem 10 por 15 vezes 12, né? 10 palmos vezes 12 centímetros cada palmo, 120 centímetros. 15 palmos vezes 12 centímetros cada palmo vai dar 180 centímetros, tá? Ok? Se 1 metro quadrado de espelho custa R$50,
quanto ela gastará no novo espelho. Pessoal, aqui a gente tem que tomar cuidado com a unidade de medida, tá? Porque repara que a gente tem o tamanho do espelho dado em centímetros e o preço dado em metros quadrados. Eu não posso calcular em centímetros e comparar com metros quadrados. Não posso fazer 120 vezes 180 e multiplicar por 50, né? Porque eu vou ter uma área em metros quadrados, que é o preço, e a área do retângulo em centímetros quadrados. Isso tem a ver com a tarefa que eu deixei para vocês. Dá uma olhadinha na tarefa durante a semana. Faz com carinho, faz uns 2, 3 exercícios por dia que vocês matam a lista rapidinho aí durante a semana. Assiste o vídeo lá do Bruno Viana que ele explica as unidades de medida, tá? Bom, o que eu acho mais fácil a gente fazer aqui? A gente já transformar 120 centímetros em metro. 1 metro é igual, pessoal, a 100 centímetros, tá? Então, para transformar de metros para centímetros, de centímetros para metros, eu preciso dividir por 100. Então, 120 centímetros é 1,20 m, tá bom? 180 centímetros é 1,80 m, tá? 1,2 metros e 1,2 metros. Se eu multiplicar o 1,2 por 1,8, eu vou achar quantos metros quadrados tem esse espelho. E aí é só eu pegar, se o metro quadrado é 50, esse resultado que der, eu multiplico por 50 que eu vou descobrir o preço que eu vou pagar. Tá bom? Então, 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. Coloco mais um zero, alguma coisa aqui, né? 1 vezes 12 vai dar o próprio 12 aqui. Então, vai dar 6, 1, 1, 2. 216. Como tem uma casa, duas casas, com vírgulas ali em cima, eu ando da direita para a esquerda duas casas e coloco essa vírgula ali. Tudo bem? Duas casas a partir desse ponto aqui. Então, eu vou ter 2,16 metros quadrados, tá? 2,16 metros quadrados, pessoal, custam quantos reais? Sendo que 1 metro é 50, eu vou pegar esse valor e multiplicar ele por 50. 50 vezes 2,16. Vou fazer o contrário. Vou fazer o 2,16 em cima e o 50 embaixo. Tanto faz, né? A ordem que a gente faz. Então, vou colocar assim que vai ser mais fácil. Por quê? Porque eu vou multiplicar tudo por zero. Coloco maisinho aqui. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 1 dá 5. Com 3 dá 8. 5 vezes 2 dá 10. Tá bom? Soma tudo. 801. Olha lá, tem duas casas depois da vírgula. Pego aqui da direita indo para a esquerda. Ando uma, duas casas, ponho a vírgula. Então vai custar 108 reais. Tudo bem? Tranquilo isso, pessoal? Façam a tarefa que vai valer a pena para entender bem esse conteúdo. Tá bom? Vamos lá, para o próximo. Olha esse exercício, pessoal. Na figura abaixo, 6 quadrados formam um retângulo. Se a área de cada quadrado é de 9 metros quadrados, determine o perímetro do retângulo. Bom, pessoal, lembrando, um quadrado ele tem todos os lados iguais, lado vezes lado. Então, se a área dele é 9 metros quadrados, esse 9 veio de lado vezes lado e esses lados são iguais. Então, qual o número elevado ao quadrado dá 9, né? É o número 3. Qual o número vezes ele mesmo dá 9? É o número 3. Então, como 3 vezes 3 dá 9, significa que cada um desses lados do quadrado é igual a 3 metros. Bom, ele quer saber qual é o perímetro do retângulo formado pelos 6 quadrados. Lembrando que aqui eu vou ter um lado 3 que vem daqui até aqui. Aqui embaixo eu também vou ter um lado 3 do quadradinho de baixo. Daqui até aqui eu vou ter 3. Daqui até aqui eu vou ter 3, né? E daqui até aqui eu também vou ter 3. Resultado, eu tenho um retângulo de 6 por 9. Tudo bem? Então, repara, é um retângulo que eu quero saber o perímetro. Eu sei que vai ser 6 mais 9 vezes 2, né? Porque aqui também vai ser 6 e aqui também vai ser 9. Ok? Tudo isso vai ser 9, tudo isso vai ser 6. Então, o perímetro dele vai ser 2 vezes 6 mais 9. Ok? 6 mais 9, 15. 15 vezes 2, 30.
Aqui dá um exercício que cai bastante, tá? Tangram aparece bastante em Olimpíadas. Vamos lá. Na figura abaixo temos um tangram composto de dois triângulos grandes, são os dois azuis, tá? Um retângulo médio, desculpa, um retângulo não, um triângulo, não sei onde eu li retângulo, um triângulo médio, que é esse roxinho aqui da ponta, tá? Dois triângulos pequenos, os dois verdinhos, um quadrado, né, que é esse vermelhinho, e um paralelogramo, que é esse amarelo, tá? Se a área do tangram mede 16 centímetros quadrados, então repara, pessoal, lembra, o tangram ele formou um quadrado, né? Se ele tem 16 centímetros quadrados, a área dele sendo 16 é porque lado vezes lado, e os lados são iguais, lado ao quadrado deu 16. Qual o número vezes elementos dá 16? Qual o número ao quadrado dá 16? É o 4, né? Então a gente já sabe que esse lado maior aqui ó, vale 4 e esse lado aqui vale 4. Tá? Repara outra coisa. Olha aqui. Ó. Bem aqui, esse triângulo médio, ele vai ter 2 e 2 para cá. Tudo bem? Certo? Outra coisa que a gente consegue ver. Se a gente pega essa linha aqui, ó, da diagonal, ela está cortando bem aqui na metade. Tudo bem? E está alinhado aqui o quadradinho, tudo mais. Aqui também, ó. A gente consegue ver várias e várias linhas que vão dar informações de tamanhos desses objetos para a gente. Então, como a gente quer a área do quadrado, essas informações todas vão ser importantes para a gente. Porque, por exemplo, talvez a gente não precisa nem descobrir o tamanho dos lados do quadrado. Mas repara que esse pedaço do quadrado, esse pedaço que eu estou pintando aqui, está vendo que ele é igual a esse pedaço do triângulo, ok? E esses dois juntos formam metade desse quadradinho aqui, ó, desse quadradinho aqui, certo? Então, na verdade, essa parte que eu pintei de vermelho, ela é 1/4 desse quadradinho menor. Se eu pegar essa outra metade do quadrado aqui que eu não pintei, eu sei que ela é igual a essa, né? Já que essa parte é igual a essa, e isso é metade, essa é outra metade do quadrado, eu sei que o quadrado, observando essa figura, ele tem exatamente essa área aqui. Ó. Eu vou pintar de laranja aqui. Ó. O meu quadrado que eu quero a área, vou até apagar os outros riscos para não confundir tanto. Por essas observações que a gente fez, o meu quadrado ele tem exatamente essa área aqui, ó, certo? Que é a metade desse quadradinho menor aqui que a gente tinha mostrado. Então, se daqui até aqui ó, vale 2, se daqui até aqui vale 2, esse quadradinho ele vai ter a área 2 vezes 2, ele vai ter a área 4. Né? Só que eu quero metade dele, que vai ser o triângulo. Então, o triângulo, nesse caso, vai ter a área 2. A área do triângulo que eu quero vai ter a área 2, que é igual à área do quadradinho vermelho. Tudo bem? Então, repara, pessoal, às vezes a gente precisa, nesses exercícios, traçar linhas, recortar, procurar formas mais fáceis. Eu não precisei de nenhuma medida dos lados do quadrado vermelho, tá? Até porque ia ficar um lado bem feinho se a gente fosse achar, ele ia dar um lado raiz de 2, tá? Então é uma área que até fica um lado bem complicadinho de achar, mas quando a gente corta o tangram em partes mais conhecidas, mais significativas para a gente consegue achar. A gente vai ter que fazer isso em vários tipos de exercício. Tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal, mais um exercício. Uma folha de papel A4 é retangular e tem 21 milímetros, desculpa, 21 não, 210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento, né? Dá 21 centímetros por 29,7 centímetros. Com um pedaço de papel quadrado de 1 metro quadrado, podemos obter quantas folhas de papel A4? Então, repara que ele falou assim, eu tenho uma folha de papel A4 que ela é
210 milímetros por 297 milímetros. Aí ele pega um papel que é grandão, que ele tem 1 metro. Repara que 1 metro é muito maior do que 297 milímetros, 210 milímetros. Né? Porque mili significa milésima parte, significa metro dividido por 1000. Então, se eu quiser transformar tudo na mesma unidade, eu preciso, nesse caso, transformar tudo na mesma unidade. A gente vai ter uma aula trabalhando unidade de medida. Eu preciso ou colocar esse metros como 1000 milímetros, ou eu preciso colocar esse 210 como 0,21, né? E aqui 0,297 metros. Mas eu acho que fica mais fácil a gente transformar um metros em milímetro para não trabalhar com um número com vírgula, né? Ou seja, esse 1 metro quadrado, né, do meu quadrado, de 1 metro por 1 metro, 1 vezes 1 dá 1, metro vezes metro, metro quadrado. Então eu vou ter 1000 milímetros vezes 1000 milímetros, eu vou descobrir que 1 metro quadrado é 1000 vezes 1000 milímetros quadrados, tá? Ou seja, eu tenho 1 milhão de milímetros quadrados em 1 metro quadrado. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque esse exercício ele me dá a impressão assim, eu pego essa área, eu descubro a área de uma folha A4, e aí é só dividir essa área aqui do quadradão pela área de cada folha e pronto, e está resolvido. Só que qual que é o problema, pessoal? Esse papel grandão ele tem formato quadrado. Esse papel menor tem formato retangular. Não necessariamente eu vou conseguir encaixar o retângulo dentro do quadrado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa base de 1000 milímetros e dividir por 210, para saber quantas vezes isso cabe aqui. Eu preciso pegar o 297 e dividir a altura, para saber quantas vezes isso cabe aqui. E aí sim eu vou descobrir o número de folhas. Tudo bem? Eu não posso simplesmente pegar a área. Tá bom, pessoal? Isso não é possível. E como é um quadrado, tanto faz, né? Não importa se eu colocar deitado, se eu colocar em pé a folha, vai caber exatamente a mesma coisa. Então, ó, 1000 dividido por 210. Eu já posso cortar esse zero com esse zero, que não vai fazer diferença. Bom, eu sei que se eu colocar aqui vezes 4, vai dar 84. Né? Então, vai sobrar aí 16, não vai dar para dividir. Então, eu sei que na parte de baixo da folha, vão ser possível, né, encaixar 4 colunas cortando ali. Já o 297, a hora que eu dividir aqui 1000 por 297, vai ser menos ainda. Né? Eu vou conseguir colocar só 3. Se eu colocar aqui vezes 4, vai passar. Vezes 3 vai dar, aqui seria quase 300, né? Não vai caber mais do que isso. Ou seja, num quadradão desse, eu vou conseguir, pessoal, recortar, vai sobrar um pedacinho tanto de um lado quanto do outro, mas aqui embaixo vão ter 4 e aqui vão ter 3, tá? Eu vou fazer 12 folhas possíveis A4 dentro desse meu quadrado e vai sobrar esse pedaço aqui, que eu não vou poder fazer nada porque ele não comporta o formato retangular de uma folha A4. Tudo bem? Então, cada uma me deixa obter 12 folhas A4. Vamos lá então, para homenagear o 6º aniversário do Colégio Militar de Belo Horizonte. Provavelmente esse exercício é para entrar no Colégio Militar de Belo Horizonte, por isso que ele está falando isso. Um aluno fez o seguinte desenho utilizando uma malha quadriculada, né, que deve ser CMBH, Colégio Militar de Belo Horizonte. Em relação ao perímetro e à área das letras feitas na malha, é correto afirmar que... Aí ele faz algumas afirmações. Vamos ver. Letra A. A soma das áreas das letras C e B é igual à soma das áreas de M e H. Letra B. A diferença das áreas de MC é maior do que a diferença das áreas de B e H. As áreas da letra H e C são iguais. As áreas, a letra H tem o mesmo perímetro da letra C e a mesma área da letra B. O perímetro de B
é menor do que o perímetro da letra M. Bom, primeira coisa que eu acho mais fácil a gente fazer é dar uma olhadinha nas áreas para verificar se a letra A, B e C são verdadeiras ou não, né? E até mesmo a letra D ali tem uma parte que fala de área. E por último a gente olha o perímetro, porque só a letra E fala de perímetro. Todas as outras, tá vendo? Estão falando de alguma coisa em relação à área. Então vamos dar uma olhada na área. Quando eu tenho quadradinhos, pessoal, a área é só eu contar quadradinhos, tá bom? Então, toma cuidado porque alguns quadradinhos estão pela metade aí, né? Dá para ver. Mas vamos contar os quadradinhos, ok? Para o vídeo não ficar muito monótono, eu vou dar uma pausa aqui. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso daqui de forma que a gente ache uma estratégia para calcular bem rapidão quantos quadradinhos tem em cada um. Bom, dá uma olhada aqui. Eu vou pegar um retângulozão aqui. Pá, ok? Eu vou pegar esse retângulo. E eu vou pegar este retângulo, que a gente consegue calcular quantos quadradinhos tem no C. Repara que aqui é 2 por 1, o maior retângulo aqui ele é 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 12, tá? Aqui eu vou ter 3 por 2, eu vou ter 6. Aqui eu vou ter 6, tá? Ó, repara que essa metade mais essa metade dá 1. Com esse quadradinho eu tenho mais 2. Aqui eu tenho igual 2. Se eu juntar esse com esse, eu tenho mais 1. Então, quanto eu tenho de área? Eu vou ter 6 mais 2, 8. Com mais 12, 20. Né? Com mais 8, 28, 29. Tá? A área do C é 29. O M, vou pegar esse retângulozão, que é igual a esse retângulozão. Né? E ele é 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já sei que esses dois juntos, eles já têm 9 com mais 9, 18. 18 vezes 2, 36 só aqui, nessa parte toda, tá? Aqui, ó, eu tenho 2 por 2, 4. Aí eu tenho mais um aqui, juntando essas duas metades. Eu tenho mais um aqui, tenho mais um aqui, mais um aqui. 1, 1 e 1. Ou seja, eu tenho mais 4, eu tenho 40. Tudo bem? Então, o M tem 40 no total. O C tem área 29. O M... Ah, não, 44. Eu esqueci desse miolinho aqui do meio, né? O M tem área 44. Tá bom? Espero não ter esquecido nada. Vamos lá. O B, fazer a mesma coisa aqui, ó. Pegar esse retângulozão aqui. Tem área 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo. Então, só aqui é 16. 16 com mais 4 aqui do meio. Ó, aqui tem mais 4. Aqui tem mais 4. Aqui tem mais 4. Aqui tem mais 4. Certo? Então, a gente já tem 16. A gente já tem 16 com mais 5 vezes 4 é 20, né? Ok? E aí aqui, ó, eu vou ter 2, né? Um inteiro mais duas metades, então aqui é 2. Aqui eu vou ter 3, 2 inteiros mais duas metades, e aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 1,5 mais 1,5, eu vou ter 3 juntando essas duas partes, pegando metade de um, metade do outro. Então eu vou ter mais 3 juntando em cima e embaixo. Então eu vou ter mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 2, tá bom? Então aqui eu vou ter 4, 6, 20. 16 mais 20, 36. Com mais 6, 42. Com mais 4, 46, tá bom? Então a gente tem que o B tem área de 46. O H vai ser mais fácil, né? 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 20, com mais 20, 40. E aqui eu tenho 4. Então o H tem 44 de área. Com base nessas contas, vamos ver as opções que a gente tem. Com essas informações, então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Letra A.
A soma das áreas de C e B, né, se eu somar 29 mais 46, é igual à soma das áreas de M e H? Acho que não, hein? Porque M e H, né? Dá para ver que não vai dar certo, né? Esse aqui, ó, é 2 menor do que esse. Agora, o 29 é muito menor do que 44. Então, a letra A, não vou nem fazer a conta. Eu já sei que ela está errada. Letra B. A diferença entre as áreas de M e C. M menos C, tá? É maior do que a diferença entre B e H? Essa é bem fácil de fazer, né? A diferença entre B e H vai dar 2. E essa diferença dá para ver que ela é bem maior do que 2, né? Porque teria que ser 42, tá 29 aqui. Então essa diferença aqui vai dar o quê? 15. Então, né, dá para ver que a letra B é a correta. A gente não precisa fazer mais nada para responder a questão, que já está respondido. Mas só para a gente eliminar aqui, né, a letra C, dá para ver que está bem errada. H e C têm áreas iguais? Não, tem áreas bem diferentes, né? Falando ainda de área, na letra D fala que a letra H tem a mesma área que B. A letra H não tem a mesma área que B, né? E aí a letra E teria que ver o perímetro mesmo para a gente ver o que tem de errado. Mas como o exercício já ficou longo demais, a gente já achou a resposta certa, eu vou parar por aqui, tá bom? Quem quiser achar perímetro, pessoal, pode considerar o quadradinho como lado 1, só que tudo que for diagonal você não pode considerar lado 1, tá? Então, ó, se você fala que esse lado vale 1, essa diagonal é um pouquinho maior que 1, tá? Ela vale raiz de 2, que é, se eu tirar na calculadora vai dar 1,4, é um número com vírgula infinito, tá? Mas é aproximadamente 1,4, tá? Então, não dá para contar diagonais valendo 1, tá? As diagonais elas vão valer 1,4 mais ou menos, ok? Quem quiser fazer o perímetro, fica à vontade aí. E para finalizar nossa aula, o último exercício, com dois cortes perpendiculares, Pablo dividiu uma folha de madeira quadrada. É sempre importante essa informação quadrada, porque ele fala que os lados são iguais, tá? Em dois quadrados de área 400 e de 900. Quem são esses quadrados? O azul e esse laranja. Se um é 400 centímetros quadrados, é porque algum número que foi elevado ao quadrado, um número vezes ele mesmo, que deu 400. E esse número, pessoal, é o 20. Então, daqui até aqui vale 20, assim como daqui até aqui também vale 20. Aí 20 vezes 20 deu 400. E o outro, né, que deu 900, um número vezes ele mesmo que dá 900, é o 30. Tudo bem? 30 aqui e 30 para cá. Então vamos lá. Como ele fala assim, que ainda tem mais dois retângulos, né, que são esses dois retângulos brancos, qual é a área da folha de madeira? Então, pessoal, como eu vou descobrir o tamanho desses retângulos aqui? Bom, se daqui até aqui é 20, obviamente aqui embaixo também é 20. Se daqui até aqui é 30 por conta do quadrado laranja, então a gente consegue calcular que ele tem uma área de 600, 20 vezes 30. Esse retângulo de cima, repara que ele é igual, porque ó, esse lado também vale 20 e esse lado também vale 30. Tá vendo? Então aqui também é 600. Resultado, você tem uma área de 400, duas áreas de 600 e uma área de 900. Então, 400 mais 1.200, que é 2 vezes 600, mais 900, eu vou ter aqui, ó, 2.100, perdão, mais 400, 2.500 centímetros quadrados de área. Tudo bem? E assim a gente encerra a aula de hoje. Não esquece que tem o formulário para vocês fazerem para a aula. Não esquece que tem uma tarefinha aí durante a semana. Tudo bem, pessoal? Esse é um conteúdo que cai bastante, vale a pena investir nele, para quem sabe pegar uma medalha aí na OBMEP, no Canguru. Vale a pena, gente. Até mais. Bons estudos para vocês.